Oi, gente. Quando a gente pensa que já viu de tudo na política brasileira, na gestão pública brasileira, a gente chega à conclusão de que não viu de tudo. Ontem, o Supremo Tribunal Federal julgou 8 ações movida por estados, alguns municípios e a própria Advocacia Geral da União, pedindo análise de alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e os 2 pontos mais críticos diziam respeito ao seguinte: os municípios queriam que, ao atingir o limite de 60% das receitas correntes líquidas com despesa de pessoal, eles pudessem reduzir jornada de trabalho de servidores públicos municipais estáveis com a concomitante redução dos seus salários, para ficar dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os estados seguiram na mesma linha, pedindo que, ao atingir 50% das receitas correntes líquidas com despesa de pessoal, pudessem fazer a mesma coisa. O relator dos processos foi o ministro Alexandre de Moraes, que deu parecer favorável ao pleito dos municípios e dos estados, mas felizmente, embora ele tenha sido seguido por 3 outros ministros, 6 ministros do Supremo se posicionaram contra, seguindo o parecer, o voto do ministro Edson Fachin, dizendo que tal medida é inconstitucional, fere a Constituição. Então, a matéria vai ser arquivada dos 8 processos, muito embora falte ainda o voto do decano ministro Celso de Mello, que estava doente, mas mesmo que ele vote a favor, já é voto vencido, 6-5. Né? Bom, eu digo isso felizmente, e graças a Deus que o Supremo votou contra essa medida, porque adotar essa medida é dar um cheque em branco para a incompetência da gestão pública. Eu, enquanto prefeito, enquanto governador de estado, atingir o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pessoal, o que é que eu faço? Devido à minha incompetência de gestão pública, eu reduzo o salário dos servidores para poder encaixar o município e o estado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parece piada, mas a proposta era essa mesmo. Tá? Agora, não vamos nos acomodar, porque eles não se deram por vencidos. Ontem mesmo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou num veículo de comunicação que agora a solução para isso é aprovar uma PEC, um projeto de emenda constitucional prevendo essa redução. Então, no meu modo de ver, isso é uma cretinice. Eu vou repetir de novo o adjetivo. Isso é uma cretinice. A população não aguenta mais pagar pela má gestão de políticos que estão à frente de prefeituras, à frente dos estados e à frente da própria União. Sempre que as contas apertam, a alternativa que alguns políticos veem é tão somente aumentar imposto, congelar salário e agora cortar salário. Então nós temos que nos posicionar de uma maneira firme em relação a essa cretinice, porque isso tem que acabar. É necessário que o gestor do município, do estado e da União, quando assume o cargo, ele tenha compromissos firmados em prol do desenvolvimento do município, do estado e da União. Ele não pode fugir a essas responsabilidades. Ao se assumir uma gestão, você assume bônus e ônus da gestão. Isso é fato. Queria só colocar para vocês, de um ponto de vista mais técnico, o que é que a Lei de Responsabilidade Fiscal hoje prevê. O município atingiu 60% da receita corrente líquida, ele não pode mais contratar. Os prefeitos queriam era reduzir salário, para continuar com a margem. O que é receita corrente líquida? É a receita, ou são as receitas, oriundas da arrecadação de impostos sobre bens e serviços. Descontado aí os repasses constitucionais. E aí é que está o problema. Qual é o problema? É que se a economia do município, se a economia do estado
não está aquecida, não está se movimentando, a circulação de mercadorias é menor, a produção de produtos, de bens de consumo, bens de serviço, bens de capital também é diminuída, e quando tudo isso diminui, a arrecadação do município, do estado também e da União também diminui. Então, manter receitas correntes líquidas elevadas significa manter a economia funcional, gerando emprego, produzindo e com isso arrecadando impostos. Então, se o prefeito, se o governador, se o presidente não tem políticas consistentes de desenvolvimento econômico, é claro que a economia do município, do estado e da União, elas vão regredir. As receitas correntes líquidas que são geradas em cima dos impostos que a economia produz, também regridem. Isso vai causar uma pressão na lei de responsabilidade fiscal, na medida em que as receitas correntes líquidas oriundas dos impostos diminuindo, vai aproximar o valor que é pago na folha de servidores com o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então não se pode dar um cheque em branco para que quando isso aconteça, o gestor simplesmente reduza a jornada de trabalho e reduza salário, para aumentar a distância entre a folha e a lei de responsabilidade, o limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso é um absurdo que, felizmente, o Supremo não aceitou e corrigiu. Bom, eu vou colocar aqui para vocês o link do site do IBGE Cidades, onde os dados que eu vou passar para vocês agora, vocês podem pesquisar, né? Eu tenho sido alvo de alguns ataques por defensores do presidente Bolsonaro, e eu vou repetir aqui, eu sou oposição ao presidente Bolsonaro, não votei no presidente Bolsonaro, ninguém vai morrer por isso, é um direito democrático meu, tá certo? E sou oposição ao que ele está fazendo, porque é um movimento em direção à ultradireita, não é nem à direita, é um movimento neoliberal que eu estou chamando de ultraliberal. Nós estamos indo para o lado extremo do liberalismo econômico, né? Bom, mas os dados que eu coloco, sempre eu tenho cuidado de pesquisar os dados. Então eu vou colocar aqui o site para vocês, do IBGE Cidades, para retratar a realidade do Piauí. Olha, gente, 94% dos municípios do Piauí dependem em 80% das suas receitas para o município funcionar, dependem de repasses constitucionais. Isso mesmo, 94% dos municípios produzem menos de 20% daquilo que precisam para funcionar. Tem situação muito grave. Tem situação de município que depende em 98% para funcionar dos repasses constitucionais. Então isso mostra duas coisas. Primeiro, boa parte dos municípios piauienses não está sendo capaz de produzir riquezas, de produzir receitas a partir das suas potencialidades. E aí eu acho que é um problema de governança, é um problema de que o governador do estado e o próprio presidente da República têm que se aproximar dos municípios. Todos os problemas da população começam nos municípios e a resolução de todos eles também começam nos municípios. Tem muito político que defende da boca para fora o municipalismo, mas na prática não são municipalistas. Nós temos que olhar com maior cuidado, com maior cautela para os municípios. Para isso é necessário, inclusive, que se reveja o Pacto Federativo, que é o pacto que prevê a distribuição do bolo de impostos da União para os estados e para os municípios. Hoje os municípios são muito sacrificados, porque a União foi progressivamente concentrando o bolo de impostos na sua mão e liberando a conta-gota para o município. Um outro artifício malévolo da nossa democracia são as emendas parlamentares, onde deputados e senadores ficam distribuindo essas emendas para o município que não vai resolver o seu problema. Tá? E aí ficam mandando ambulância para um lado, calçamento para o outro, né? E o real problema do município, que é a geração de emprego e renda, o fortalecimento da economia do município baseado nas suas vocações, está ficando de lado. Essa discussão está sendo deixada de lado em função de uma discussão que seja do ponto de vista
mais político e menos técnico. Então eu sou contra terminantemente essa abordagem. Por fim, eu finalizo a minha fala dizendo que é necessário que nós estejamos atentos a esses movimentos, porque esses movimentos são movimentos extremamente nocivos à população. Repito, a população não aguenta mais quando acontece uma má gestão, quando as finanças estão comprometidas, se busca a alternativa mais simples, que é ou aumentar imposto, ou congelar salário, ou agora a nova ideia, reduzir salário. Isso é uma cretinice que não tem tamanho e que a gente não pode realmente aceitar. Forte abraço a todos e até a próxima.